Eu sei que você está trabalhando com gerenciamento de resíduos e está sofrendo com a concorrência porque você não consegue ser competitivo. Ainda mais quando você vê alguém oferecendo o PGRS a R$ 200 o PGRS, você pensa, não tenho como trabalhar dessa forma. Talvez você consiga até trabalhar, oferecer um PGRS de graça, se você tiver visão sistêmica e sabendo que o PGRS é apenas uma das possibilidades de fazer dinheiro com gerenciamento de resíduos. Se você ficar nessa aula aqui até o final, vai mudar toda a sua visão a nível de gerenciamento de resíduos. Eu vou desenvolver em você a visão sistêmica que vai fazer com que você, profissional do gerenciamento de resíduos, consiga ganhar dinheiro, ou melhor, ganhar não, ganhar ninguém ganha, mas fazer dinheiro de formas diferentes. E aí até mesmo pensar em oferecer o PGRS como um bônus, mas isso só funciona se você souber como fazer dinheiro de outras formas dentro do gerenciamento de resíduos. Então seja bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar sobre a visão sistêmica e profissional no gerenciamento de resíduos. E aí você vai sair dessa coisa de trabalhar de maneira muito fragmentada como executor e vai partir para um ponto mais estratégico e transformar tarefas em autoridade de mercado. Se fizer sentido para você, olha que eu estou te entregando tudo isso aqui sem cobrar nada. Então, se inscreve aqui no nosso canal, já compartilha o vídeo, já deixa comentário que isso aqui é algo extraordinário, disruptivo, porque fazer o preencher papel no gerenciamento de resíduos, tem muita gente que vai te ensinar a fazer isso, mas te dar essa visão de mercado que nem a gente está fazendo aqui, não. Claro, aqui no YouTube a gente consegue fazer até um certo ponto, né, e aí dentro do nosso curso especializado para profissionais de nível internacional, onde você vai expandir essa visão para o mundo todo, a gente vai te ensinar isso com maior detalhamento. Vou deixar o link aqui embaixo para você analisar se esse curso faz sentido para você expandir suas atividades, sua visão de mercado de uma maneira muito mais profissional. Tá certo? Então vamos lá, vamos à nossa aula então. Deixa eu compartilhar aqui a tela para que a gente continue. Primeira coisa que você tem que entender, tem que diferenciar quem é executor de quem é estrategista. O executor, ele vai enxergar as tarefas de maneira isolada. Ah, tem que fazer o PGRS, tem que fazer gravamento, tem que fazer isso, tá, tá, tá. Então o foco dele vai ser em preencher formulário. Recebe um formulário, quem sabe pega por uma IA, ou algum formulário de gerenciamento, vai preenchendo, quando termina ele, ai, graças a Deus, terminei de preencher o formulário. Profissional sistêmico enxerga o sistema completo. O foco dele vai ser na eficiência operacional e na redução de risco. Ele vai antecipar gargalo e conectar soluções. A argumentação desses dois profissionais, todos dois sabem fazer a mesma coisa, gerenciamento de resíduos, mas a forma como o profissional sistêmico vai argumentar perante o dono da empresa, o responsável pela área ambiental, ou pela prefeitura, o empresário, na frente do prefeito, de quem quer que seja, é completamente diferente, percebe? O executor vai dizer: eu preenchi o formulário amarelo, o formulário verde. O profissional vai dizer: olha, com essa ação a gente deixa de enviar tantas toneladas de resíduos para o aterro sanitário e vamos gerar emprego aqui na cooperativa de catadores. Completamente diferente a abordagem. E aí, quem desses dois você acha que vai eh, receber mais dinheiro pelo serviço que ele está prestando? Percebe? Então aqui tem uma diferença brutal entre esses dois. Deixa eu colocar esse point aqui vermelho, que é para ficar aqui. Pronto, agora a gente consegue ver. Então o que é essa bendita visão sistêmica que eu tenho falado aqui nos nossos vídeos? A visão sistêmica é a percepção, a compreensão de que nenhuma dessas etapas vão funcionar de forma isolada. Quem tem a visão de operador, ele só vê aquela etapa ali, aquele negócio, né, mas quem tem a visão sistêmica vai ver todo o sistema. Ou seja, ele vai ver a parte técnica do gerenciamento, ele vai ver a parte legal do gerenciamento, vai ver a parte econômica e operacional. Como é que a gente vai colocar isso para funcionar de fato? A maior parte dos profissionais do mercado
e olha que a gente já tem mais de 10 anos trabalhando, formando profissionais do gerenciamento de resíduos, e a gente vê isso nitidamente. A maior parte, mais de 95% dos profissionais de mercado, eles trabalham com a visão técnica e a visão legal. A menor parte, na verdade, raríssimos, trabalham com a visão econômica e tampouco operacional, quer dizer, como eu vou colocar aquilo para funcionar de fato, certo? Então, aqui é que está a sua oportunidade. Se você já trabalha com isso, técnico legal, então a sua oportunidade de entender agora que desenvolver a visão econômica e operacional faz toda a diferença. Então você vai integrar, vai conectar a realidade do cliente com a legislação e o mercado. O gerenciamento é um organismo vivo, não é estático, tanto que ele exige um monitoramento, né? Uma vez por ano, você tem que monitorar se as ações, se o plano de ação, se deram certo, quais foram os resultados. Né? E aí você vai entender o ciclo de vida completo e não apenas o descarte, certo? Vou te dar aqui já um exemplo daquilo que eu causei em vocês, que é como é que eu vou oferecer PGRS barato. Olha, digamos que a empresa que você está trabalhando gera um resíduo que tem. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos pegar um shopping center aí, que você tem materiais recicláveis de um monte aí, papelão, plástico, né? Vários materiais. Então, você poderia negociar com ele que parte do seu serviço seja pago com esses materiais. Aí, claro que você tem que ter estudado isso antes, quanto de material aquilo ali vai gerar, para você ver se vale a pena, né? Ah, se eu vendesse aqui todo esse material, então eu ganharia, sei lá, R$ 10.000. Nesse caso, olha, eu estava pensando em vender um PGRS a, sei lá, R$ 3.000, né? Nesse caso, eu ganho R$ 10.000 com a venda dos materiais e ainda vou pedir para ele, quem sabe, um escritório dentro do shopping. Aí eu mudo o jogo, percebe? Por quê? Porque você, com a visão sistêmica e agregou esse ponto aqui, o econômico, aí você vai dizer: "Opa, ganho dinheiro aqui de outra forma". Aí eu consigo, né. E claro que eu não vou explicar todos os detalhes dessa forma. Dentro do nosso treinamento tem exatamente como você deve fazer esse tipo de coisa, né. Tem essa informação, tem várias outras informações que vão te ajudar nessa visão econômica. A gente tem um treinamento que é o PIGRS, né, que é o Profissional Internacional em Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Por que internacional? Porque além de entender a regulamentação do mercado global, você entende também esses aspectos econômicos, onde você pode negociar que tipo de coisa para compensar e agregar mais valor à sua atividade profissional de gerenciamento de resíduos, tá? E aí você consegue operar um sistema, monta um sistema, somente com a visão sistema, monta o sistema e automatiza aquilo lá, e o negócio fica bonito. Toda essa cadeia de resíduos, ela tem uma interdependência, né, que é a partir da geração, gerou, separou, acondicionou, armazenou, transportou e destinou. Portanto, aqui o profissional do gerenciamento de resíduos, ele cuida de tudo isso aqui. Imagina a quantidade de dor de cabeça que ele tira do dono da empresa, do dono da indústria, que não quer ter essa preocupação de ficar fazendo isso, percebe? Então, se falhar aqui na segregação, o armazenamento está comprometido. Se errar aqui nesse armazenamento, o transporte fica mais caro. E se o transporte fica mais caro, pode dar erro aqui na destinação. O erro na geração causa destinação incorreta. Claro, não classificou, não acondicionou, não identificou exatamente, direcionou para outro canto. Chega lá, a empresa eventualmente tem que separar e ela vai cobrar mais por isso. Ou seja, a geração influencia a destinação, não corrige o final se o erro está no início. Fez sentido? E aí você vai integrar a parte técnica e a parte econômica, né? A decisão técnica, ela tem que ela também é calculada a partir do impacto econômico, inclusive as suas propostas, né? Com a visão sistêmica, você consegue então, evitar o erro do executor, que não consegue entender as etapas, e aí, muito provavelmente, quando a pessoa é só executora do gerenciamento de resíduos, preenche papel, ela não consegue ter uma reação antecipada, e aí o problema vem, ela só vai depois gerir, mexe com a imagem dela. Enquanto que se você for estrategista, você consegue entender o mercado como um todo
já vai fazer intervenção para evitar riscos e ter uma operação mais segura. E pode oferecer essa segurança jurídica, operacional, reputacional para os seus clientes, inclusive argumentando com isso, certo? Então, qual é a postura estratégica que você tem que ter? Sair da operação básica, certo? Não venda apenas o cumprimento da lei, venda organização, controle e inteligência de negócio. Gente, o mercado precisa muito de profissionais que tenham inteligência de mercado, de negócio. E aí você reestrutura o fluxo interno, reduz o risco de acidentes e otimiza a coleta, baixa o custo operacional para os seus clientes e aí a coisa muda completamente. Temos um caso aqui, por exemplo, de um cliente que reclama do custo de transporte que está muito alto. Claro, o operacional não está separando, não está segregando, aí tem que contratar uma empresa que vai pegar aquilo misturado, e isso vai ser mais caro. Então, o que que o profissional estrategista faz? Ele analisa a geração e a segregação para tirar aquilo que poderia ter um aproveitamento comercial e colocar para esse tipo de coleta somente aquilo que no caso aqui é rejeito. Aí você já diminui o custo operacional, entendeu? Então, diagnóstico sistêmico, estamos enviando recicláveis junto com rejeitos. Imagina, recicláveis tem valor de mercado, né? E aí quando você separa, vai fazer menos viagem, vai reduzir custo, nova receita com recicláveis, e é isso que você pode oferecer aos seus clientes, certo? O que que você tem que ver na sua carreira para ter essa visão sistêmica? Você entra no nível de tarefa, acabou de sair da faculdade, acabou de fazer o nosso PIGRS, entrou a nível de tarefa, entendendo ali a regulamentação, depois você vai a nível de processos, coordenando ali todas as operações que têm que ser feitas, aí depois você vai a nível sistêmico. Você vai conseguir ver além daquilo. Imagina você com 10, 15, 20 clientes e gerindo todo aquele resíduo. A gravimetria vai te dar outras informações que vão, fazer você identificar novos tipos de negócio, vai ficar muito mais tranquilo. Ou seja, minha recomendação final para você, sai do fragmentado dessa primeira parte e pensa ali no estratégico, certo? E aí deixe de olhar para um único ponto e comece a olhar para toda a teia, todo o sistema, e aí você vai identificar novas formas de fazer dinheiro com gerenciamento de resíduos. Faz sentido? Temos um curso, um treinamento totalmente orientado para isso. Lá dentro você vai aprender a operacionalizar um sistema de gerenciamento de resíduos, colocar aquilo para funcionar, cumprindo toda a lei do seu país, não somente do Brasil, serve para Portugal, serve para a África, para qualquer país. E aí você vai entender isso e agregar novas formas, novos conhecimentos para fazer dinheiro dentro da sua região. Se fizer sentido, vou deixar o link aqui, você vai lá e dá uma olhada e começa a pensar em se profissionalizar, em se desenvolver de uma maneira que você vire um líder de mercado, que consiga conversar com as autoridades, com os empresários, com os políticos, né, enfim, com quem quer que seja sobre gerenciamento de resíduos. E não precisa ter formação acadêmica para fazer o nosso treinamento. Eu acredito que qualquer pessoa pode trabalhar com gerenciamento de resíduos, mas qualquer pessoa que queira, que consiga aprender, né, que estude, a gente ajuda lá dentro do nosso treinamento, estuda legislação, vai estudar também um pouco de economia, coisas básicas para saber se vale a pena ou não, a parte técnica, e tem a disposição de executar coisas. A área de gerenciamento de resíduos, ela precisa de gente que tem iniciativa, certo? Gente que quer mudar o negócio, que quer fazer acontecer. Não é uma área. Se você vê alguém trabalhando com gerenciamento de resíduos de forma passiva, só preenchendo papel, lembre de mim aqui quando eu falei isso para você, que essa não é a maneira mais adequada de fazer isso. Fez sentido? Então, deixe seu comentário aqui, o que que você achou dessa aula, conta aí algum caso específico do que você viu, né? E se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, faz a farra toda, porque esse conteúdo aqui, com certeza, você ainda não tinha visto antes, e é um conteúdo gratuito para você que está inscrito aqui no nosso canal. Valeu, gente! Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, saudações sustentáveis e até a próxima aula.